Olha aqui, a coisa menos importante que aconteceu ontem em Itaquera foi o jogo que eu achei muito ruim, um jogo em que os goleiros não trabalharam porque os ataques inexistiram, um jogo em que a arbitragem, se fosse na Premier League, validaria o gol do Caleri e não marcaria o pênalti para o Corinthians, mas no Brasil marca a falta do Caleri e marca o pênalti, porque esse é o padrão da arbitragem brasileira. Mas o mais importante, o mais deprimente, o absolutamente inaceitável foi a cafajestagem da torcida do Corinthians, que mesmo depois que houve pedidos para parar, não apenas não parou, como voltou o canto homofóbico ainda com mais força, para revelar o tamanho da cafajestagem. De um jogo em que, dias antes, o time do Corinthians entrou com o sobrenome Lee nas costas. Num jogo em que os alto-falantes de Itaquera tocaram Rita Lee até o jogo começar e que não honraram a memória de Rita Lee, que vomitaria em cima daquele bando de cafajestes, que não, como pus no meu blog, que não os convidaria para um banho de espuma, mas sim para revirar a lata de lixo. Eu quero ver o que vai acontecer. Se, no mínimo, Itaquera vai pegar uma interdição, com o que esses cretinos que fizeram o que fizeram colaborarão para aquilo que é a situação momentânea do Corinthians, escapar do rebaixamento. Em casa, ainda consegue, sabe lá como, um ponto como conseguiu ontem, dominado pelo São Paulo na sua casa. Fora de lá, só tem apanhado. E é o que o corintiano merece depois do que fez ontem. E eu quero apenas registrar o seguinte, e não me venham dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. A cafagestagem que domina a direção do Corinthians tem a ver, não é que isto só tenha começado agora com essa direção, não. Mas essa direção que atravessou os tempos tumultuados, que atravessou pela contratação de um técnico absolutamente impróprio para o atual momento que o mundo vive. É incapaz de fazer uma campanha contra os gritos homofóbicos de seus torcedores? Não está nem aí. E os jogadores recebendo um apelo da arbitragem para pedir para a torcida parar, não tomam uma atitude. Pense, falei da memória da Rita Lee, pense na memória do Dr. Sócrates, se ele está em campo numa hora dessa. Então, eu digo para vocês o seguinte: eu estou de acordo com o Trajano, que o problema não é, claro, apenas a torcida do Corinthians, é um problema nacional, é um problema mundial, né? Mas quando a gente vê que a humanidade, em pleno século XXI, ainda é capaz de cometer este tipo de cafajestagem, esse tipo de preconceito, esse tipo de estupidez, realmente desanima. Desanima. Eu sei que é difícil que as pessoas acreditem, mas depois que aconteceu os cantos homofóbicos, eu passei a torcer para o São Paulo fazer o segundo gol, que era o que aquela gente merecia. Sair de Itaquera com a cabeça inchada, com uma derrota. E veja, estou vendo aqui, a nossa enquete, bem bolada, como sempre. 53% acham que o maior problema ontem foi o apito. Apenas 26% acham que foram os gritos homofóbicos. Isso dá a medida de como o Brasil está longe de ser um país educado, um país civilizado. Nossas mazelas são realmente terríveis, terríveis, e estimuladas por tempos de ódio, por tempos de preconceito, por tempos de homofobia, por tempos de barbárie, infelizmente.